Minuto Bola. Está começando agora o 100º programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E o programa Minuto Bola 100 de 2011 chega para você com jogos da 24ª rodada do Brasileirão, com destaque para os clássicos. E programa número 100, que vai começar passando os jogos da rodada para você ouvinte. Começando aí pelo sábado com 3 jogos às 18 horas. Começando com o clássico entre Atléticos. O Mineiro vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada. Teremos no Rio Vasco e Grêmio se enfrentando em São Januário. E finalizando os jogos das 18 horas, no Morumbi teremos São Paulo e Ceará. Já no domingão, os demais jogos da 24ª rodada, né? Às 16 horas, Bahia e Fluminense no estádio Pituaçu. Na Arena da Baixada se enfrentam Atlético Paranaense e Figueirense. Na ressacada se enfrentarão Avaí e Palmeiras. No Engenhão, clássico carioca da rodada, Botafogo e Flamengo às 16 horas. E no mesmo horário, no Pacaembu, teremos o clássico paulista, entre Corinthians e Santos. Teremos aí 2 jogos às 18 horas. O primeiro na Arena do Jacaré, clássico mineiro entre Cruzeiro e América Mineiro. E finalizando a rodada no Beira-Rio, Internacional e Curitiba. Pois é, aí os jogos da rodada e nós vamos começar falando de qual clássico, Vitor? Do Carioca, Léo, o Botafogo e Flamengo, né? A última vitória da equipe alvinegra sobre a rubro-negra foi no triunfo na final do Campeonato Carioca do ano passado, né? Porém, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não sabe o que é vencer o Flamengo desde 2000. Pois é, e a tarefa que os jogadores botafoguenses terão na tarde de domingo lá no estádio Engenhão será de quebrar esse tabu de 11 anos sem vitória. São 17 jogos sem vencer a equipe da Gávea no Campeonato Brasileiro. Para ser mais preciso, Daniel, essa última vitória aconteceu no dia 7 de outubro de 2000, naquele campeonato que foi chamado de Copa João Avelange. De lá para cá foram 8 vitórias do Flamengo e 9 empates. Apesar de que a gente sabe que tabu não entra em campo, mas claro que tem uma certa influência. E além do tabu de 11 anos sem vencer o Flamengo, o Botafogo vai querer quebrar outro tabu. A equipe comandada por Luxemburgo não perdeu nenhum clássico no Engenhão. Foram 14 clássicos disputados, 4 vitórias e 10 empates. Pois é, né? Nestes últimos anos o Flamengo pode ter saído melhor, né, que a equipe lá do General Severiano, mas no momento do Botafogo no campeonato é melhor do que a equipe rubro-negra, né? Que está aí a 8 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas seguidas, né? E a equipe da Gávea deve ter cautela, né, para entrar na partida e enfrentar a equipe alvinegra. Justamente, o momento do Botafogo é melhor, mas a gente não pode esquecer que o alvinegro vem de uma goleada de 5-0 sobre tomada do Coritiba, né? Mas também ele tem a possibilidade de assumir a liderança no final da rodada. O Botafogo vencendo e Vasco, São Paulo e Corinthians sendo derrotados, termina a rodada como líder. Pois é, Léo, e para essa missão de armar, né, o time dentro de campo, o Botafogo vai contar, não vai poder contar com o destaque da partida do time, né, o meia Elkson, porque ele está suspenso e não vai jogar. E para substituir, o substituto do Elkson vai ser o jovem Felipe Menezes, né? E da última vez que ele foi titular, a equipe do Botafogo venceu o Vasco por 4-1. E a equipe rubro-negra vai contar aí com os seus 3 meio-campistas que estavam lá na seleção. Renato Abreu, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves voltaram da Argentina e devem jogar este clássico. Pois é, o Flamengo com 36 pontos está na 6ª colocação, 4 atrás do Botafogo, que ocupa a 4ª posição. Então agora vamos para São Paulo, galera. No Pacaembu, expectativa de um jogão entre Santos e Corinthians. Porém, os olhos desse duelo estarão voltados para dois atacantes dessas equipes. E não é o Neymar, para quem achou que foi ele, que fosse ele, né? Se engana aí, porque os olhos vão perseguir Borges e o atacante Lee Edson, né? Um é artilheiro do campeonato com 16 gols e o outro é o goleador do Corinthians com 8. E você vê o quanto eles são importantes para suas equipes. Temos o Lee Edson, que chegou ao Corinthians para substituir o Ronaldo e começou a temporada arrasando.
marcando muitos gols, se tornando novamente ídolo da torcida, né? Ele que já teve uma passagem pelo Corinthians. Aí se lesionou, mas os seus jogadores que substituíram não supriram a falta dele. E quando retornou, voltou com tudo e resolvendo as partidas. E quanto ao Borges, que apareceu no Santos por recomendação do técnico Muricy, eles aí que trabalharam juntos no São Paulo e foram muito bem. No Santos não tem sido diferente. Ele aí que marcou mais da metade dos gols do time no campeonato, tornando-se aí a referência do time. Bom, e agora falando das escalações, tem desfalque aí do lado do Timão, Léo? Olha, nas laterais, Vitor, quem pode voltar é o Alessandro pela direita, que estava com uma lesão na coxa, e pela esquerda o Fábio Santos, que também voltou aos treinos após recuperar de uma lesão na clavícula. Também tivemos no ataque o Emerson Sheik, que se machucou num treino, mas tá tudo bem com ele e vai pro jogo. E quanto ao Santos, Vitor? Então, Léo, o lateral Pará e o volante Arouca voltaram de contusão, mas apenas o lateral está à disposição, né? E outro aí que pode voltar é o meia Ibson, recuperado de uma lesão numa lesão na coxa, né? E sem o Santos não tem nenhum jogador suspenso, assim como o Corinthians. E o último duelo aconteceu um pouquinho mais de um mês, que foi um daqueles jogos adiados que o Santos teve devido aos jogadores irem atuar pela seleção. E o jogo foi lá na Vila e ficou no 0-0. E só atualizando as posições das equipes, o Corinthians segue na liderança com 43 pontos e o Santos aparece no 13º lugar com 29. E agora, para finalizar o programa, Léo, lá em Minas, o clássico de Minas. Opa, agora vamos falar de Cruzeiro e América Mineiro, Vitor. Irão se enfrentar na Arena do Jacaré às 18 horas desse domingo, para poder completar aqui o trio do programa de hoje, se tratando sobre os clássicos da rodada. É isso mesmo, Léo. E o clássico mineiro da rodada vem com as equipes em situações completamente distintas, mas nenhum dos dois estando muito bem, muito longe disso. Pois é, Daniel, porque o América Mineiro é o lanterna do campeonato, né? Apenas 18 pontos, e na atual situação, nem vencendo 2 jogos, o time consegue aí sair da zona do rebaixamento, né? Não existe possibilidade matemática nenhuma para isso acontecer. E quanto ao Cruzeiro, Vitor, esse não corre riscos de cair no Z4. Mas com 28 pontos, aí 10 a mais que o Coelho, né? E amargando o 14º lugar, também não luta por nada nesse Brasileirão, né? Nem pelo título e nem por uma vaga na Libertadores. E a gente lembra que antes do campeonato começar, era previsto e por muita gente o Cruzeiro fosse disputar o título, até mesmo ser o campeão brasileiro, mas tá deixando a desejar. Eu fui que apostou no título do Cruzeiro. Pois é, quando a bola rola, né, a história é outra, né? E pelo lado do América, Daniel, manter o clube na primeira divisão é a principal ideia da diretoria, né? Levando em conta aí que o ano que vem é o ano centenário, né, que o clube vai comemorar seu 100º ano, e ser rebaixado não é um bom negócio. O Coritiba que o dica, Vitor, que foi rebaixado no ano do seu centenário. Agora já voltou o Coxa também. E falando das duas equipes, no Cruzeiro o destaque foi o goleiro Fábio. Olha só o que ele arrumou. Treinou com capacete idêntico ao que usa o goleiro Peter Cech do Chelsea. Isso foi, em consequência, uma pancada na cabeça que ele sofreu no jogo contra o Fluminense. Estilo, goleiro, hein? Pro cara não ficar fora dos jogos, só fazendo uma loucura dessas. A mulher dele com certeza deve ter gostado. E a outra novidade é o empréstimo de jovem revelação do Rio Branco para a Raposa. O João Paulo, de 18 anos, que tinha feito 2 gols na Copa Espírito Santo, um deles inclusive no clássico de domingo contra a Desportiva, assinou com o Cruzeiro até 31 de janeiro de 2012. E após o vencimento desse empréstimo, o time mineiro terá a opção de comprar 50% do passe do jogador. Pois é, uma boa notícia aí pro jogador, né? Fez um bom negócio, mas uma perda pro futebol capixaba, né? Que perde algumas jovens promessas, né? Como esse garoto capa preta aí está partindo para buscar um novo ar, né? Numa grande equipe. E que ele tenha bastante sucesso no Cruzeiro e na sua carreira. E para fechar sobre o América, o destaque é um forte esquema de marcação que o técnico Givanildo Oliveira está armando aí para o Coelho parar o Montijo. O lateral esquerdo Gilson estará encarregado de marcar o craque argentino. O Montijo que com certeza é dor de cabeça para qualquer treinador adversário, né? E também não podemos esquecer do bom momento que o atacante Kempis está tendo no América. O jogador que foi revelado pelo Vitorinha daqui do nosso estado está dando o que falar.
E por aqui se encerra mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E no programa de segunda vamos discutir aí sobre essa 24ª rodada de Campeonato Brasileiro que aconteceu no final de semana. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessali. Programa Minuto Bola.